A paz do Senhor, povo de Deus, oh glória. Estou passando aqui nesta manhã para compartilhar algo da parte do céu para convosco. Uma passagem bem rapidinha, bastante conhecida, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: E chegando na ilha de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixavam pender. Então a ira de Deus se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida que acredito eu que você já tem escutado por várias vezes alguém pregando, ministrando esta mensagem. Mas mais uma vez Deus quer falar comigo e contigo através desta palavra. Uma passagem que diz que Davi traz a arca para Jerusalém. Davi, quando ele começa a reinar sobre Israel, ele tem um desejo, um propósito de dizer: eu não posso reinar sem a presença de Deus. E o que é que Davi faz? Ele junta o seu exército, junta o povo, o sacerdote, e vai buscar a arca, que representava naquela época a presença de Deus. Ao chegar na casa de Abinadab, os filisteus, ele tinha colocado aquela arca nos carros de boi, carro novo, facilidade. Mas sabemos nós que quando Deus deu a ordem a Moisés, orientando como devia carregar a arca, não era em carro de boi, era para carregar nos ombros, pagando preço. Mas agora Davi vem com aquele povo festejando, alegre porque a arca estava vindo de volta para casa, porque estava trazendo a presença de Deus de volta. Mas tinha um porém, ele estava trazendo da maneira errada. Oh glória! E quantos estão aí buscando, querendo carregar a presença, querendo mostrar a Deus de maneira errada? Deus, por muitas das vezes, nos instruiu, nos ensinou como se deve carregar a presença, mas tem gente querendo carregar de todo jeito. Ou seja, aquilo que começa errado vai terminar errado. Glória a Deus. E ao longo da caminhada, trazendo a arca de volta para Jerusalém, a Bíblia nos relata, nos diz que o carro de boi pende. Pende ao ponto de Uza pensar que a arca ia cair. E a primeira coisa que Uza faz é o quê? Querer ajudar Deus. Como evangelista? Metendo a mão, segurando a arca, sabendo ele que não podia tocar na arca. Glória a Deus. E a Bíblia diz que imediatamente quando ele toca na arca, a ira de Deus se acende contra ele, Deus fere ele e mata ele naquele mesmo instante de lado da arca. Glória a Deus. Eu estava lendo esta mensagem, este versículo, esta passagem, e Deus falando comigo e trazendo para o dia de hoje o que é que eu posso entender. Por muitas das vezes nós queremos ajudar Deus, achando que Deus perdeu o controle, achando que Deus perdeu o controle da situação. Mas eu quero te falar uma coisa nesta manhã: Deus não perdeu o controle. Deus, ele sabe trabalhar. Mas Uza, por achar que a arca ia cair, vem e mete a mão. Que tem de pessoas, dos irmãos, irmã, querendo ajudar Deus. Querendo ajudar Deus a trabalhar. Como evangelista? Metendo a mão. Deus querendo agir, Deus querendo fazer. E nós chega e mete a mão, passa na frente de Deus. E por muitas das vezes nós pagamos o preço. Aleluia, glória a Deus. Então o que eu aprendo nessa manhã, nessa mensagem? Quem pode ajudar Deus? Deus, ele fez uma promessa a Abraão, dizendo que sua esposa ia ter um bebê. Mas ela, por olhar para sua aparência, para sua forma física, com a idade avançada, a palavra de Deus diz que ela riu, não acreditou na promessa.
Mas eu quero te dizer uma coisa, nesta manhã, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não precisa que a situação seja favorável para que Ele possa fazer algo na minha vida e na tua vida. Então, o que eu quero trazer para você nesta manhã, pare de botar a mão onde Deus não mandou. Pare de querer colocar a mão onde Deus não permitiu. Usa ele morreu por causa de imprudência. Ele queria ajudar, mas estava ajudando da maneira errada. Aquele povo estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, mas estava trazendo da maneira errada. Deus tinha instruído a Moisés para mostrar como é que devia ser levada a arca à presença de Deus. Quem tinha que levar era os levitas, os varais no ombro. Mas ali, naquele momento, Davi começa a trazer a presença de Deus errado e termina errado. Um pagou o preço. Então, nesta manhã, não queira pagar o preço. Não meta a mão onde Deus não te ordenou. Não coloque a mão onde Deus não permitiu. Muitas das vezes você tem pedido a Deus para que Deus venha agir, para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha resgatar o teu filho, venha trazer tua esposa, venha trazer teu esposo de volta. E muitas das vezes, quando o Senhor começa a agir, aí você vem e coloca a mão. Para de ajudar Deus. Para de querer ajudar Deus, porque Deus ele sabe trabalhar. Então, nesta manhã, fique com essa mensagem. Confia, porque o Senhor ele não perdeu o controle. Aquela arca não caiu, o carro do boi tinha apenas pendido. Ele achou que a arca ia cair, achando que Deus ia cair. Deus ele não perdeu o controle da situação. Ele está no controle de tudo. Então descansa teu coração, confia e deixa Deus agir. Fica com esta mensagem desta manhã. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.